Bem, iniciando hoje uma aula sobre Peter Singer, que é um filósofo contemporâneo, está vivo, né? Nasceu, trabalhou as questões sobre ética, é um cara extremamente polêmico, e vocês vão ver a polêmica dele, porque ele defende um princípio, alguns princípios, e esses princípios ele espalhou por áreas que são sensíveis na ética, e em certo sentido ele fez uma ampliação muito interessante do que a gente chamaria hoje de ética, né? Ele ampliou bastante o campo da ética e se tornou uma espécie de pilar, uma referência, apesar de que a obra dele mais famosa que a gente vai ver não tem uma argumentação filosófica tão forte quanto a gente está acostumado com outros filósofos, mas é uma argumentação interessante por causa dos exemplos que ele traz, da apelação que ele faz para alguns princípios. Então, eu vou logo expandir a tela aqui para a gente ver e começar a apresentação propriamente dita. Peter Singer, dá para dizer assim que ele tem uma meta, né? A meta dele é diminuir o sofrimento no mundo. E como assim, né? É um Jesus Cristo, é um herói? Não, nem nada disso, não. A obra que ele se tornou um pouco mais famoso, acho que alguém está pedindo para entrar, a obra que ele se tornou um pouco mais famoso é a obra chamada Libertação Animal. Libertação Animal, que é uma obra que ele vai tratar sobre o modo como a gente trata os animais, mas principalmente enfocando no que a gente chamaria de alimentação, né? Então, a gente poderia começar com uma pergunta que não está tão explícita assim na obra dele, mas a gente poderia começar com uma pergunta meio cabulosa, né? Por que a gente come carne no final das contas? E aí, vocês, por que a gente come carne? Né? Algumas respostas são meio clássicas, né? Que estão aí na apresentação. Muita gente vai dizer, eu como carne porque eu acho gostoso. Eu acho bom, eu gosto do gosto da carne. Né? É uma resposta mais clássica, mais comum. Eu gosto do gosto da gordura, assim, quando eu mordo. Né? Eu gosto do sabor, da textura da carne. Eu gosto da carne, do sabor da carne. Ou seja, o comer carne é tratado no sentido estético, né? Da sensibilidade. Outros vão dizer, não, eu como carne porque é nutritivo. Eu como carne porque tem muita proteína, né? E me deixa saciado. Então, é uma boa opção de alimentação é comer carne. Comer carne, carne animal, do outro bicho. Eu como carne. E eu gosto disso porque é nutritivo. Outras pessoas vão dizer, eu como carne porque eu posso comer carne como ser humano. Né? A gente vive numa espécie de cadeia alimentar e a gente tem que comer alguma coisa. A gente tem que comer alguma coisa de algum jeito, então nós, como estamos no topo da cadeia, em certo sentido, no topo da cadeia, a gente se alimenta dos outros animais. Por isso que eu como carne por isso, né? Porque dentro dessa cadeia alimentar, a gente está no topo desse ciclo de mortes e de alimentação. E outros vão dizer simplesmente assim, eu como que eu quero, eu como que eu me dá vontade de comer. Não é nada espetacular, não tenho nenhum problema com isso, eu não sou fã de carne, morro por carne, mas eu como o que eu quero. Assim, quando dá vontade, eu vou lá e compro uma carne e como. Não tem nada, não é porque é nutritivo, não é porque eu acho os animais inferiores, não é por nada. Eu simplesmente como porque eu quero. Né? O Peter Singer ele vai dizer que nenhuma dessas razões, por exemplo, seria o suficiente para a gente continuar fazendo o que a gente faz, que é perpetuar uma espécie de sofrimento dentro da cadeia alimentar, que é o sofrimento animal. Se vocês forem olhar, e no livro dele ele trata isso dessa forma, né? Como a gente trata os animais para a alimentação é uma forma muito cruel, né? Existem muitos ONGs que tratam disso, tem vídeo no YouTube, inclusive bem cruel. Quando você sangra o boi, corta, fura o coração. Os peixes você abre, deixa o bicho vivo, debatendo, né, até ele morrer. Ou seja, o modo como a gente trata a alimentação, a gente não simplesmente trata como alimentar, mas o modo como é tratado o animal nesse ciclo de cultivo para alimentação é um modo extremamente cruel.
do ponto de vista do Peter Singer, né? Aí a gente pode pensar um experimento mental que é o seguinte, assim, né? Imagina que apareça uma raça de extraterrestre, né? A gente pode dizer que vamos dizer que eles são muito superiores a gente, chega com uma nave do cacete voador da peste, assim, e eles se comunicam de um jeito que a gente nem entende, né? Eles nem parecem falar palavras, como fosse, sei lá, telepatia. E de repente, né, eles chegam aqui na Terra, aí eles vão tentar beber água, um pouco de água, água faz mal para eles, né? Eles vão tentar comer mato, aí mato faz mal, né? Vamos dizer que o planeta dele explodiu, né? Um Krypton da vida. Então, eles percebem por algum motivo, alguns deles, que a carne humana é uma carne extremamente saborosa para eles, extremamente saborosa. E há 7 bilhões de humanos no mundo. Então, eles resolvem agora cultivar humanos para a alimentação deles. Eles pegam os seres humaninhos, né, colocam lá como se fossem fazendas, eles não entendem o que o ser humano fala, eles acham a gente como se fosse, sei lá, cupins que esculpiu esse que é um prédio pra gente, pra ele é um cupinzeiro assim grande, eles não entendem direito o que a gente faz, acham a gente muito inferior, né? Eles pegam, a gente não entende a linguagem, então eles não sabem que a gente tá reclamando porque tá sendo morto, né? E aí, como é que a gente sobrevive? Como é que a gente se defende? Qual argumento a gente tem para dizer que a gente não pode e não deve ser morto? Então, se a gente for olhar desse ponto de vista, uma raça superior chegou e achou interessante comer a carne humana, então a gente não é mais o topo da cadeia agora é outro, são os ETzinhos, né? Então, como nos defender? A gente podia dizer, chegar a algum jeito de comunicar com os ETs, dizer para ele não comer carne, e ele podia dizer, não, eu como porque é gostoso, eu como porque é nutritivo, eu como porque somos superiores, outros vão dizer, eu como porque eu quero. Ou seja, as alegações que a gente usa como ser humano para comer carne, eles podem utilizar também para comer nossa carne. Ou seja, nossos argumentos são ruins para poder demonstrar que a gente tem ainda o direito ou o dever, ou o que seja, de comer carne, né? Aí o Peter Singer vai dizer que o modo como a gente alega ainda nossa arrogância de comer carne é baseado no que ele chama de especismo, né? Uma espécie de discriminação baseado na espécie. A gente se baseia na espécie, afirma que somos superiores, logo a gente tem direito a comer os outros animais, né? Ele vai dizer que isso aí, nosso gosto, inclusive, nosso sabor, teria necessidade de comer carne propriamente dita. E com isso a gente tem como diminuir um pouco do sofrimento dos animais. O argumento que ele usa, ele faz uma distinção interessante, que é quando ele passa em vez de apelar para a ética, de que nós devemos ter um dever para com o outro ser, porque ele é consciente do que ele faz, a gente tem que ter um dever para com o outro ser, a gente deveria ter um dever para com o outro ser, porque esse ser, tem sentidos e emoções, em vez de a gente apelar pela consciência, para a linguagem, essa comunicação, essa autoconsciência, essa noção de eu, e de baixo nível, que é um nível que tocaria diversos seres, né, vários seres vivos, que são basicamente todos os animais. Todos os animais têm a capacidade de sentir e de se emocionar, segundo alguns estudos, e tem gente que diz que até algumas plantas, né, teriam uma capacidade de ciência, de sentir. Ou seja, se sem ciência, essa capacidade de sentir emoções, então os animais, segundo a lógica do Peter Singer,
os animais eles teriam interesse de não sentir dor e de não sofrer. Então, quando a gente trata um animal do modo como a gente trata, através do sofrimento dele, alegando que a gente tem direito de fazê-lo sofrer para nos alimentar, para Peter Singer a gente está fazendo um especicismo, que a gente está utilizando uma discriminação a favor da nossa raça, né, da nossa espécie, para ser precisamente. Porque para ele não há qualidade de vida sem integridade física. Se a gente trata os animais, eu acho que você já deve ter visto isso em algum lugar. Por exemplo, quando você quer colocar uma galinha para ficar com o peito bem molinho, né, para você poder comer um peito de frango na sua casa bem molinho, ela é criada num lugar confinado para nem sequer bater as asas. Porque se ela bater as asas demais, o peito dela fica musculoso e fica dura a carne. Então, o modo como trata um animal para que ele se torne ideal ou bom, ou melhor ainda, no máximo de sabor, é simplesmente uma espécie de preconceito que a gente usa, infligindo extremamente dor, extremo desprazer e desconforto para os animais. Aí, quando a gente fala também desse princípio, a gente fala desse princípio, que é o princípio da qualidade de vida e da integridade física. Aí o Peter Singer chega a ser extremamente polêmico, porque ao mesmo tempo que ele está dizendo que a gente não deve matar os animais, porque os animais sofrem, né? Ele, ao mesmo tempo, diz que, em alguns casos, o aborto e a eutanásia são viáveis, porque eles, quando você pensa que a integridade física está correlacionada com a qualidade de vida, um feto, ele não tem ciência, ele não sente dor. Um feto muito novo, de poucos dias, então ele não teria, ser abortado não seria algo cruel, porque ele não sente. Né? Ao mesmo tempo que uma pessoa que está em estado vegetativo, por exemplo, né? Um estado vegetativo, a pessoa sofreu um coma e está 10 anos naquele coma e não vai ter como se recuperar, a eutanásia para essa pessoa seria também uma dignidade humana para essa pessoa, porque ela não teria capacidade de ser uma pessoa nem senciente, porque ela nem sente, quanto mais consciente. Então, a integridade física dela estava comprometida e comprometeu junto com isso a qualidade de vida. Por isso que sofrer não combina com esse tipo de pensamento sobre qualidade de vida. Ou seja, quando a gente está pensando no sofrimento animal, a gente está pensando na qualidade de vida animal, e quando a gente está pensando no sofrimento humano, a gente está pensando na qualidade de vida humana. Aí o estranho, né, quando você arrasta essa ideia de qualidade de vida, um aborto se torna tolerável quando são apenas alguns dias de fecundação, porque não há ciência. E quando a gente pensa na eutanásia, também no estado vegetativo, também não há ciência ali, então uma morte, uma boa morte, que é a eutanásia, também é aceitável dentro dessa lógica do Peter Singer. Se a gente for olhar, o que o Peter Singer tenta resgatar? É uma espécie de utilitarismo. O que é que o utilitarismo fala? Que a gente tem que promover a felicidade, o bem-estar, com o mínimo de dor e o máximo de bem-estar, para o máximo de pessoas, pelo máximo tempo possível. Ou seja, algo é ético quando é útil. E o útil é justamente esse causar o bem-estar com o mínimo de dor. Quando a gente está pensando na alimentação, geralmente a gente não está pensando nesses termos, né? A gente não está pensando no causar o máximo de bem-estar com o mínimo de dor. É sempre o sofrimento animal é muito forte em detrimento dos nossos prazeres culinários. Então, o Peter Singer, ele abomina fortemente isso, ele virou uma espécie de guru dessas questões, porque ele é o cara que argumenta, que briga, e ele se tornou um próprio demônio, porque algumas pessoas só entendem o grosso da questão, que diz assim, ele defende os animais, mas quer o ser humano morto. Ele defende o aborto, acha que ele vai pegar uma criança antes de nascer, assim, com 8 meses e matar. Não é essa a ideia, né? Uma criança de 6 meses, 7 meses, 5 meses, já é senciente no feto, né?
já é senciente, sentiria dor. Então, um feto já cultivado teria o interesse de não sentir dor, tal como um animal, né? Então, o Peter Singer ele faz uma coisa muito interessante, que é dentro desse campo chamado bioética, que é a ética da vida, que ele amplia as questões da ética para além do humano, para com os animais também, que era uma coisa que não acontecia, né? A ética era algo pensado somente de humano para humano, e com o Peter Singer há uma ampliação do homem para com os animais também. E outros filósofos vão tratar do homem para com o ambiente, o meio ambiente, que é uma coisa que trata-se muito em geografia, né? Ou seja, a ideia do meio ambiente vai além, que é no sentido também de que se você destrói demais o ambiente, você acaba se destruindo. Ou seja, ser ético para com o ambiente não é uma questão de ser bonzinho, mas é uma questão de autopreservação. Ou seja, a bioética se expandiu para o mundo ambiental e para o reino animal, por causa justamente do modo como a gente pode criar uma espécie de empatia para com os animais, através de compreender que eles sentem dor e desprazer e sentimentos e sofrem com isso, eles sofrem quando vão morrer, né? Então, como a gente não queria sofrer também, a gente está nesse mesmo patamar, então, por essa questão de paridade, a gente resolve a ideia do Peter Singer que o sofrimento animal não seja prolongado, né? Não seja prolongado. Enfim, rápida aula. Basicamente é só isso que a gente tinha para tratar. A gente vai tratar de outros conteúdos que são de outros pontos depois, porque são uma ética um pouco diferenciada dessa de Peter Singer, vai por outro caminho. Então, eu queria saber se vocês têm perguntas. Quem está aí ao vivo, Letícia, Amable, vocês têm alguma pergunta? Se entenderam o problema? Jefferson saiu, né? Estava aí. Não, não tem problema. Amable não disse que está tudo ok. Letícia? Nada. Enfim, a gente vai ver na próxima aula uma ética que a gente chamaria de ética da alteridade, que caiu no Enem, creio que ano passado, sobre a questão de tratar o outro como um outro de verdade, né? E é algo específico, a gente tem que tratar de alguns conceitos filosóficos, e ela vai ser a última aula sobre ética, o módulo 2. A gente encerra a aula sobre ética com esse ponto, depois a gente vai tratar, já na próxima aula, no próxima semana, né, na verdade, sobre o módulo 3, que seria a teoria do conhecimento, que a gente vai entender como é que o conhecimento funciona para os filósofos, porque o conhecimento é um problema. Enfim, já que ninguém tem perguntas, a gravação vou disponibilizar daqui a pouco, rapidinho, 18 minutos só de aula, só um aperitivo. Então, vou nessa, até mais, abraço para quem estava aí conosco.